Olá pessoal, Deus abençoe, sejam bem-vindos a mais uma live nossa. Que música top, né, gente? Olha só. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Às vezes nós somos expostos, a algumas situações, às vezes nós somos expostos a alguns problemas, E diante desses problemas, diante dessas lutas, diante dessas dificuldades, nós muitas vezes perdemos o equilíbrio, Muitas vezes nos deixamos levar pela situação e acabamos assim colocando os pés pelas mãos, E aí o que era para dar certo acaba dando errado. Então eu peguei aqui alguns exemplos, eu estava dando uma estudada aqui, e eu peguei alguns exemplos, eu gostaria de citar esses exemplos para vocês, tá bom? Esaú, você deve ter ouvido já falar de Esaú. Ele trocou a sua autoridade de primogênito, com o seu irmão. Lembra? Ele vendeu, o direito de primogenitura dele. Ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha, Ele confiava na sua força e talento para caçar, e porque desprezou o presente de Deus, ele e sua descendência foram amaldiçoados. Sabia disso? Esaú, ele trocou o direito dele de primogenitura, quer dizer, ele trocou o direito dele, por um prato de lentilha. Quer dizer, a fome, o desespero, fez com que ele metesse os pés pelas mãos. E acabou sofrendo ele, e acabou sofrendo junto com ele toda a sua família e toda uma nação. Nós temos aqui o exemplo de Sara. Sara instigou o seu marido, Abrão, gerar-lhe um filho de sua serva. Lembra? Ela no desespero de querer engravidar, ela no desespero de querer ter um filho, ela no desespero de querer ter uma criança, porque ela era uma mulher estéril, ela foi lá e induziu o marido dela, Abrão, a se relacionar com a sua serva, a gerar-lhe um filho de sua serva, conforme o costume da época. Mais tarde, humilhada pela serva, teve de expulsá-la de casa juntamente com seu filho Ismael. Deste nasceu o povo árabe, inimigo de Israel. É rico de dinheiro, mas miserável do conhecimento do Deus de Israel. Então você imagina, a humilhação que Sara ela não sofreu
da sua própria serva. Imagine você a humilhação que ela sofreu da sua serva, pelo fato de Abraão ter gerado um filho com ela. E o pior de tudo foi a consequência disso, né? Eles foram expulsos lá de onde eles estavam, e daí nasceu o povo árabe, né? O povo que realmente não tem conhecimento nenhum, né? Nenhum do nosso Deus. Saul, quem nunca ouviu falar sobre o rei Saul? Ele desobedeceu ao Senhor e ofereceu holocausto pecaminoso. Lembra quando os inimigos estavam vindo para atacá-lo e ele ficou desesperado, ele ficou aflito, ele ficou ali angustiado, ele ficou ali, ele ficou aflito e fez o que não era para fazer, pegou o holocausto e apresentou o holocausto, né? Querendo a intervenção de Deus, querendo o socorro de Deus. Quer dizer, ele forçado pelas circunstâncias, fez o que não era para fazer. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, quantas pessoas, né, não têm perdido grandes oportunidades, quantas pessoas não têm desperdiçado grandes chances de serem abençoadas, porque acabam colocando os pés pelas mãos, porque acabam fazendo justamente isso que está aqui em Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca aquele que é precipitado. Então, quantas pessoas hoje não têm sofrido, né, por serem precipitadas? Quantas mulheres ou homens, né, poderiam estar evitando um grande problema, ou poderiam ter evitado um grande problema para a sua vida, se talvez não tivessem sido precipitados em entrar num relacionamento sem conhecer a pessoa direito. Não é esse aqui mesmo, não, é essa aqui mesma, não, Deus me mostrou que é ele, Deus me mostrou que é ela, não é com ele mesmo que eu tenho que me relacionar, não é com ela mesmo que eu preciso me casar, não, é ela mesma, é ele mesmo. Aí foi, sem conhecer a pessoa direito, entrou no relacionamento de cabeça e depois simplesmente se arrependeu do que fez porque foi precipitado. Daí a moça foi conhecer o rapaz, daí o rapaz foi conhecer a moça, daí foi realmente conhecer e saber da verdadeira intenção dele, daí foi conhecer e saber a verdadeira intenção dela, só que aí já era tarde demais. Já havia entrado no relacionamento, né, de cabeça, sem antes ter analisado, sem antes ter pensado, sem antes ter visto se realmente valeria a pena entrar naquele relacionamento. Não sei se vocês estão entendendo, não sei se está dando para vocês compreenderem. A mesma coisa se dá à pessoa que, por exemplo, ela quer, né, uma vida financeira diferenciada, ela quer ter uma vida financeira abençoada, ela quer ser empresária, ela quer ser comerciante, ele quer ser independente. Daí tem uma ideia, ou alguém vai e sugere alguma coisa a ele ou a ela, e ela diz: ah não, então vou entrar numa sociedade com fulana, vou ser sócio de fulano, vou ser sócia de ciclano, vou pegar isso, vou pegar aquilo, vou colocar na sociedade. Mas vem cá, antes de entrar na sociedade, antes de fazer a sociedade, você parou para pensar, você parou para analisar, você parou para ver os prós e os contras? Não, muitas vezes não.
se deixou levar pela emoção, foi emotiva na hora em que você não deveria ser emotiva, foi emotivo na hora em que você não deveria ser emotivo, na hora em que você deveria ter usado a razão, na hora em que você deveria ter colocado a sua cabeça para funcionar, para pensar, você não colocou. Aí você pegou o que você tinha, você vendeu o que você tinha, você se desfez do que você tinha, você pegou o pouquinho que você havia conseguido juntar, apostou tudo lá e depois acabou dando errado, e o pouquinho que você tinha, o pouco que você tinha, você acabou perdendo. E o pior é que quando as coisas elas dão errado, as pessoas elas tendem a culpar sempre alguém, né? O pior é que quando as coisas não fluem do jeito que ela gostaria que fluísse, ou quando as coisas não saem do jeito que ela gostaria que saísse, ela acaba procurando sempre um culpado. Não porque a culpa foi do fulano, não porque a culpa foi do ciclano, não porque a culpa foi do mengano. Tem gente que ela até coloca a culpa em Deus. Sabia disso? Tem pessoas que acabam culpando a Deus pelo fato das coisas não darem certo na vida delas. Ah, Deus, ele não me ajuda, Deus, ele não me ouve, Deus, ele não me responde, Deus, ele nunca faz nada acontecer de bom na minha vida, tudo que eu faço dá errado. Mas vem cá, será que você não tem sido movida pela emoção? Será que você não tem se deixado levar pela emoção? Será que você não tem se esquecido da razão? Porque nós fomos dotados de inteligência por Deus. Deus nos deu a inteligência para que nós pudéssemos usá-la. Então, antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos parar e precisamos pensar, precisamos analisar, precisamos refletir. Cole Perry, vê para mim aquele versículo, põe aí na tela para mim, aquele versículo que fala que antes da gente construir uma torre, a gente deve parar e a gente deve fazer o cálculo da construção daquela torre, para que depois que a gente comece, a gente não tenha que ficar parado no meio do caminho e depois sofra vexame, depois sofra vergonha. E quantas pessoas simplesmente não têm feito cálculo de absolutamente nada? Quantas pessoas não têm sido, me desculpa o vocabulário, mas quantas pessoas não têm sido ignorantes? Ah não, eu vou na fé. Ah não, eu vou na fé, eu estou na fé. Pelo amor de Deus, gente, aonde é que está a fé inteligente? Aonde é que fica a inteligência que Deus deu para você? Aonde é que fica a sabedoria que Deus deu para você? Cadê o conhecimento? Aonde está o conhecimento? Aonde fica o conhecimento, gente? Por isso é que nós precisamos meditar dia e noite. Por isso é que nós precisamos estudar, gente. Por isso é que nós precisamos mergulhar nas escrituras, na palavra. Porque senão você acaba se deixando levar pela emoção, você acaba se deixando levar pelas circunstâncias, você acaba se deixando levar pelo que os outros pensam, pelo que os outros acham, pelo que os outros dizem. Daí você coloca a carroça na frente dos bois e depois você acaba sofrendo as consequências por conta disso. Cadê o conhecimento? Cadê a inteligência? Cadê o discernimento? Aonde é que fica isso? Alguém procura aí, põe na tela para mim aí, por favor, aquele versículo que fala que a gente, antes de construir uma torre, a gente deve parar e calcular, fazer o cálculo, para depois a gente não passar vergonha. E quantas pessoas não têm passado vergonha porque têm acelerado o processo? Quantas pessoas não têm passado vergonha, quantas pessoas não têm sofrido vexame hoje porque têm acelerado o processo? Ficam procurando um desvio, né? Desvio da rota, quer desviar da rota, fica procurando um atalho. Ah não, deixa eu ver se eu consigo aqui um atalho, deixa eu ver se eu consigo aqui um caminho mais curto para que eu chegue aonde eu gostaria de chegar. Gente, pelo amor de Deus, falta de inteligência. Falta de inteligência. Se existe um processo
Se existe um processo, então nós devemos respeitar o processo. Vai acelerar o processo do nascimento da borboleta para você ver. Vai acelerar o processo. Vai tentar você puxar a borboleta do casulo dela para você ver o que vai acontecer. Não vai prestar, ela vai morrer. Vai tentar acelerar você o processo do nascimento de uma criança para você ver. Vai dar ruim, vai dar zica, vai dar problema, não pode. As coisas elas devem acontecer, na ordem natural. As coisas devem acontecer de maneira natural. Não adianta querer forçar a barra, não adianta você querer colocar os pés pelas mãos, não adianta. Eu não sei se vocês estão entendendo, gente. Me dá um feedback aí, tem alguém me assistindo? Puxa vida, mas essa é a realidade, pessoal. Aí depois vem a decepção, aí depois vem a desilusão, aí depois o que era para dar certo acaba dando errado, aí depois acontece um monte de coisa, aí você fica lá, tá vendo? Deus não me ajuda, Deus não me ouve, tá vendo? Deus não me atende, Deus não me responde, Deus não olha para mim. A Daniele Pontes colocou aqui, nós seres humanos somos muito falhos, temos que confiar mais em Deus, porque tudo é no tempo dele e não no nosso. Tá dando para entender, pessoal? É isso. Então, quer dizer, ele forçado pela circunstância foi lá, né, e fez o que não era para fazer. Ele não tinha que apresentar oferta nenhuma. Ele tinha que esperar o profeta chegar. Ah, mas eu vi que o problema estava aumentando, eu vi que os inimigos estavam avançando e eu fiquei com medo, eu fiquei apavorado, então eu fui lá. Não, ele disse espera, então você deveria esperar, nós deveríamos esperar. O profeta falou para ele, camarada, espera, quando eu chegar, nós vamos lá e vamos apresentar o holocausto, nós vamos lá e vamos apresentar a oferta, espera. Mas cadê que as pessoas querem esperar alguma coisa, gente? Cadê? Cadê que as pessoas querem esperar alguma coisa? Quer nada. As pessoas querem tudo acelerar o processo. As pessoas querem tudo colocar os pés pelas mãos. Aí depois dá errado. Aí fica chorando, fica lamentando. Aí fica com depressão. Aí fica com crise de ansiedade. Aí quer morrer, quer se matar. Aí a pessoa não quer mais viver, aí não quer ir mais na igreja, quer sair da igreja, quer abandonar o evangelho, não quer mais ir no culto. Mas vem cá, o que a igreja tem a ver com a atitude ou com a decisão que você tomou precipitadamente? O que a igreja, o que o evangelho, o que o pastor tem a ver se você não usou a sua inteligência, se você não parou para pensar, se você não parou para refletir? O que a igreja, o que Deus tem a ver se você se precipitou, se você quis pegar um atalho, se você quis cortar o caminho, se você quis fugir do processo? O que Deus tem a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? A Viviane colocou aqui, olha, precisamos identificar o momento de esperar e o momento de agir. Precisamos identificar o momento de esperar e o momento de agir. Mas e aí? Imagina se eu não consigo identificar, como disse a Viviane aqui, ó, o momento de esperar e o momento de agir. Imagina se eu não consigo identificar isso. Imagina se eu não consigo ter essa percepção. Imagina se eu não consigo ter esse discernimento. Imagina se eu não consigo ter essa direção. Daí eu meto os pés pelas mãos. Entendeu, gente? Então imagina se a gente não tem a direção, imagina se a gente não tem a percepção, imagina se a gente não tem a instrução. Por isso é que eu falo para vocês que nós precisamos do Espírito Santo.
Por isso que eu falo para vocês que nós precisamos congregar, nós precisamos ir para a igreja. A gente tem que ir para a igreja para meditar na palavra, a gente tem que ir para a igreja para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra. A Terezinha colocou aqui, é verdade, tem muita gente que quebra a cara porque não sabe esperar. Palavras da Terezinha, gente. Na vida não podemos pular as etapas. Não se começa a construir uma casa pelo telhado. Tudo exige uma estrutura, uma preparação. Para tudo tem um tempo determinado. Então, pessoal, é isso que Deus quer que a gente entenda. É isso que Deus quer que você entenda, que nós venhamos entender. Por isso você tem que ir na igreja. Por isso é que você precisa procurar um culto racional. Um culto racional. Você precisa procurar um culto inteligente. E tem igrejas inteligentes, tem igrejas que têm culto racional, existem igrejas que são inteligentes. Existem igrejas que são inteligentes, que são racionais, que os seus pastores são racionais, são inteligentes. Existem igrejas no Brasil e no mundo em que os pregadores são racionais. Existem. Se você procurar, você vai encontrar. Se você procurar, você vai achar. O problema é que as pessoas querem atalho. O problema é que as pessoas querem facilidade. O problema é que as pessoas, elas querem coisas fáceis. Elas querem que as coisas aconteçam na vida delas com facilidade. Tem igrejas que são inteligentes. Tem igrejas que são coerentes. Tem igrejas que prezam pela pregação da palavra, pela pregação do evangelho. Nós precisamos pensar, nós precisamos refletir, nós não podemos ser precipitados. Não seja precipitado. Não seja precipitado, não seja. Ah, me separa ou não me separo? Ah, vou me separar. Não seja precipitada, não seja precipitado. Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma, mantenha calma. Porque depois você pode se arrepender. Só que depois pode ser tarde demais. Entendeu? Depois pode ser tarde demais. Então, forçada pelas circunstâncias, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, e reclamou: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Quantas pessoas não vivem agitadas de um lado para outro? Agitadas, de um lado para outro. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E não sei o que, e não sei o que lá. Araújo disse aqui, olha, eu mesma já me precipitei por algumas vezes e só me dei mal. Hoje estou aprendendo dia a dia a confiar e esperar o tempo certo de Deus para a minha vida. Acabou. É isso mesmo. O que tiver que acontecer, Araújo, vai acontecer. O que tiver que ser, será. O que tiver que ser, será. Acabou. Não adianta. A Bíblia fala lá, acho que é Eclesiastes, que por mais esforço que você faça, ou que nós façamos, nós não poderemos acrescentar um palmo, um cotovelo, sei lá como é que fala, um côvado, ao curso da nossa vida. Não adianta você querer se precipitar, não, mas eu estou na corrente, não, mas eu estou na campanha, não, mas eu estou não sei o que, não, mas eu estou no fogo, não, mas eu estou no manto. Não adianta você ficar no fogo, no manto, não adianta você ficar na campanha, não adianta você querer forçar a barra. O que tiver que acontecer, vai acontecer na hora certa. Não adianta, é na hora certa, tudo acontece na hora certa. A Tereza colocou: basta cada dia o seu próprio mal. É isso mesmo, Tereza.
Eu gosto de fazer live com vocês porque vocês são inteligentes. Somos poucos que raciocinamos, somos poucos que refletimos. Somos poucos que usamos a razão e não a emoção. Somos poucos, mas somos poucos que não nos deixamos levar pelo que os outros dizem, pelo que os outros falam. Somos poucos que não colocamos os pés pelas mãos. Somos poucos que não nos deixamos influenciar. Então, pessoal, vamos continuar aqui para a gente não perder o foco. A gente não pode perder o foco, né? Então, falei de Marta. Aí depois vou falar aqui, ó, forçado pelas circunstâncias, Judas Iscariotes aproveitou a oportunidade oferecida pelos principais sacerdotes e anciãos, vendeu Jesus por 30 moedas e depois se enforcou. Tá vendo? Forçado pelas circunstâncias, Judas aproveitou a oportunidade oferecida pelos principais sacerdotes e anciãos, vendeu Jesus por 30 moedas e depois se enforcou. Forçado pelas circunstâncias, Ananias e Safira, após terem vendido uma propriedade previamente doada à igreja, retiveram parte do preço dela, do valor dela. Os dois morreram no mesmo dia por conta da tentativa de engano ao Espírito Santo. Aí a pergunta que você deve fazer a si mesmo: que circunstâncias me têm forçado a contrariar a minha fé? Sai fora disso. Gente, sai fora disso, pula fora disso, pula fora disso, pula fora, sai fora. Porque depois o preço a ser pago é alto. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Depois o preço a ser pago é alto. Judas perdeu a vida, Judas se matou, Judas se suicidou. Ele se matou. Então será que vale a pena ser precipitado? Será que vale a pena colocar os pés pelas mãos? Será que vale a pena vender a sua paz de espírito? Será que vale a pena você vender a sua paz de espírito? Será que vale a pena você contrariar a sua fé? Será que vale a pena você contrariar a sua fé? Será que vale a pena você contrariar a sua confiança na palavra de Deus? Forçado por alguma coisa que esteja acontecendo? Não vale a pena, pessoal. O que vale a pena é a gente permanecer firme. Então nós vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa palavra, muito obrigado por mais essa direção. Muito obrigado, Deus, por nos mostrar que nós não devemos ser precipitados. Muito obrigado por nos mostrar que nós não devemos tomar nenhuma atitude sem antes pensarmos nas consequências, os prós e os contras. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz ter uma fé inteligente. O Senhor nos faz pensar, o Senhor nos faz usar o raciocínio, aquilo que o Senhor nos deu, para que então sejamos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Deus, eu te peço, toca na vida daquele que está aflito, na vida daquele que está angustiado, na vida daquele que está desesperado, na vida daquele que está acamado. Toca na vida daquele que está hospitalizado, entubado, lutando pela vida, e opera um milagre. Dá o livramento, Senhor. Essa semana é a semana do livramento. Então eu te peço, tem misericórdia, entra com providência e dá o livramento, abençoando, transformando, mudando a sorte, mudando a vida, mudando a situação que cada pessoa está vivendo. Traz, Senhor, a paz, traz a alegria, traz a felicidade, abençoa de maneira grande e poderosa a vida de todos os que oram conosco. Eu declaro a tua bênção, eu declaro a tua boa mão sobre a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Tá bom, pessoal? Então é isso aí que eu gostaria de falar com vocês hoje. Tá bom? Compartilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus dias e que tudo venha dar certo para todos nós, tá bom? Antes de sair, dá uma curtida aí, pessoal. Dá uma curtida, tá bom? Um abraço e hasta la vista. Tchau.